Olá novamente, meus guerreiros, vamos seguir por aqui, que bom ter vocês. Desde já curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha maravilhoso para colaborar, viu? Estamos devagarzinho crescendo e graças a Deus temos sido abençoados pela sua palavra, palavra do Senhor. E então, a partir de agora, Levítico 16, mais 7 capítulos e vamos que vamos, bora pro vídeo. Vamos lá, hoje capítulo 16 de Levítico até o capítulo 22, tá bom? Estou aqui já com os meus destaques para a gente fazer bem bacana o entendimento do contexto das coisas todas. Desde já, você pode sentir a vontade também para expor seus destaques no comentário, tá bom? Falar acerca das suas experiências com Deus enquanto você medita e se relaciona em comunhão com a palavra dele, tá bom? Bom, capítulo 16 de Levítico. A gente está vendo o livro de Levítico, né? Já tem conversado sobre esse livro. Já estamos falando já há algum tempo que a gente precisa ter maturidade para ler esse livro, sensibilidade para poder compreender, né? Tem que ter muita compreensão com as limitações de linguagem, tá? Algumas coisas que precisam demais de contexto histórico, geográfico, cultural, para a gente entender realmente como que é a forma certa de interpretar o texto, né? E em capítulo 16 de Levítico, primeiro destaque, já entramos com polêmica, porque é o verso 6 ao verso 10, o famoso Azazel, ou Azazel aqui no Brasil. Como que a gente chama esse troço aí? Bom, em se tratando de Azazel, né, muita coisa precisa ser resolvida de uma vez por todas nessa grande poeira de esoterismo, misticismo, espiritismo, cabala e muita coisa que bagunçou um negócio que era para ser tão simples, né? Acabou virando um grande conto místico. E a gente vai falar sobre isso, a questão do bode emissário. Vamos ler o texto? Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e tirará sortes quanto aos 2 bodes. Uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. E agora? Tem inclusive algumas denominações, né, que se dizem cristãs que infelizmente entendem isso aqui errado. Algumas até fazem parte de pilares doutrinários deles, a questão desse bode emissário. Para a gente entender isso aqui corretamente, basta a gente lembrar a primeira coisa. Vamos lá. Vamos começar do errado para o certo, tá? Então, como que a coisa ficou na pior forma possível daquilo que se pode imaginar de algo errado? Bom, a tradição oral judaica, principalmente sob a influência da cabala e dos místicos, eles começaram a identificar ao longo dos anos, e isso foi passando através da tradição oral, interpretar, criar uma espécie de lenda, ou até mesmo ensino, que esse Azazel, primeiro ele não seria uma palavra simples, mas um nome próprio, tá? Então eu estou falando de um indivíduo, ou uma entidade, ou um ser, esse Azazel, tá? Isso para a linha de raciocínio errada, tá? Vou repetir. Então esse Azazel, ele poderia ser um anjo caído, ele poderia ser um demônio, ele poderia ser também um lugar chamado Azazel, ou ele poderia ser até mesmo uma espécie de apelido para esse bode. O que acontece? Nós estamos aqui olhando para um texto que trata do famoso Yom Kippur, que é o quê?
a celebração anual da expiação do pecado, da propiciação do pecado. Então, assim como a gente teve em alguns capítulos anteriores, duas aves, né? Uma era sacrificada, a outra era liberada e ia embora. A gente tem um bode aqui, e são dois, e é lançada a sorte para ver qual deles vai ser sacrificado e automaticamente o outro vai ser liberado para o deserto. Bom, a primeira confusão que é necessário a gente desfazer aqui é que a gente precisa olhar tudo na Bíblia com a ótica de que é apontamento para Jesus Cristo. E se eu estou olhando para um evento em que ele é símbolo máximo nessa época da salvação, da remissão dos pecados, da expiação de pecado, eu só posso entender que todos os elementos envolvidos nesse texto, eles têm que conduzir para Jesus Cristo e a Santa Trindade, tá? De forma geral. Então, Pai, Filho e Espírito Santo e seu magnífico plano salvador. O plano salvador de Deus, que isso fique bem claro, ele não envolve nada além dele mesmo. Vou repetir. O plano salvador de Deus não envolve nada além dele mesmo, ok? Então, supor no ato expiatório que um desses bodes possa sequer, tá, representar ou simbolizar Satanás, ou um demônio, ou um anjo caído, seja lá como você quiser chamar, é um completo absurdo, é uma histeria, é uma paranoia, é uma esquizofrenia, é uma insanidade espiritual, tá? É necessário que a gente recupere o cerne da teologia e da cultura cristã, principalmente no resgate daquilo que os reformadores fizeram, porque eles trabalharam muito bem a questão da explanação da nossa salvação e da nossa justificação. E a gente está olhando um texto que é diretamente ligado a isso, tá certo? Então, supor, por exemplo, que Satanás tem alguma relação, algum papel, nem que seja secundário, no plano de salvação, é um completo absurdo e completa heresia. Por exemplo, Jesus pagou seu sangue para Satanás, para nos resgatar. Isso é um absurdo do tamanho do mundo. A coisa foi diretamente relacionada a Deus e a Ele mesmo. Ou seja, o sangue de Jesus é para aplacar a ira de Deus. É o pagamento de Deus a si próprio, porque quem recebe o pagamento é automaticamente o dono, e não um falso gestor, como Jesus se refere a Satanás como o mundo jaz no maligno, o príncipe dessa era, um falso gerente, um falso administrador. Vocês estão entendendo? Bom, então, esse Azazel não pode ser Satanás, meus queridos, nem um demônio, nem nada que seja algo relacionado ao reino das trevas. Tá certo? Porque se eu estou falando e olhando para um contexto de expiação e salvação, todo o plano envolvendo a nossa salvação e a restauração de todo mundo é só entre Deus, Espírito e Jesus. Não pode haver nem mais um outro elemento nisso. Por quê? Porque fora disso, nada pode salvar. Então, pensar como dizem algumas seitas por aí, até no Brasil, né? Que esse bode aqui é uma espécie de um símbolo, uma representação de uma expiação punitiva sobre Satanás. Cara, se você já foi bombardeado com isso, ou entendia isso assim, ou entendeu, joga tudo fora, absolutamente tudo fora, larga esse misticismo perigoso, essa heresia maldita que faz com que algo do plano de salvação, alguma glória, uma fagulha que seja repartida com algo que não é Deus. Bom, então o que é o bode emissário? A primeira coisa que você tem que saber, se você não sabe, a palavra Azazel no hebraico nada mais, nada menos é
do que bode enviado. Não se trata de um nome de um indivíduo, não se trata de um demônio, de um anjo caído, não. Se trata de uma funcionalidade, se trata de um efeito. Um bode que é enviado, bode emissário, tá? Bom, vamos entender isso aqui. No verso 21, está dizendo assim: então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O que é importante também a gente entender que Azazel não era um lugar, porque o povo já estava no deserto, e aqui é o deserto do Sinai. Basicamente, o que ia acontecer com esse bode é que ele seria retirado do acampamento, como por exemplo foi do ajuntamento do povo, né? Como por exemplo foi também na época do templo de Jerusalém. Esse bode, esse ritual continua, né? O bode é tirado para fora dos muros da cidade, o que é exatamente a representação máxima de um lugar que é para ser Sião, ou seja, o céu, a cidade santa, e lá não pode existir dentro o quê? O pecado. Então, se não é um lugar, se não é um demônio, se não é nada, e eu coloco a mão sobre a cabeça do bode, as iniquidades estão sobre ele, como você acha que Satanás receberia de alguma maneira, nem que seja como punição, caindo sobre ele, nossas iniquidades e pecados? Me diga isso. Isso é um absurdo. Eu poderia falar aqui nomes, por exemplo, né, de denominações, de falsos profetas e profetisas, mas isso fica para outro vídeo. O importante agora é a gente entender que é impossível pecado e iniquidade estar sobre alguém se esse alguém não for Jesus, porque é Ele quem levou nossos pecados e iniquidades. Esse bode que está indo no deserto não representa e não simboliza Satanás, simboliza muito pelo contrário, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que a gente está olhando aqui nesse texto é um bode que é sacrificado, que simboliza quem? Jesus, o sacrifício, o sangue, tá? Que nos deu a paz, tá bom? Que nos reconciliou com Deus. E o outro bode tem que simbolizar quem? Também Jesus, porque através do sacrifício o pecado foi embora. Então, o que a gente está olhando aqui é para causa e efeito, tá bom? Esses são os dois bodes. O bode do sacrifício, que causou o efeito do bode emissário, que é o pecado indo embora. Ok? Entendido? Vamos seguir. Resolvido o problema do Azazel, né? Coitado, o pessoal tá doido. Verso 12. Tem um destaque aí. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e os 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Então, quando a gente vê um altar de holocausto antes do Santo dos Santos sendo incendiado pelo fogo de Deus, significa que os nossos pecados foram consumidos e as brasas que contiveram e armazenam o calor desse fogo, junto com o incenso, que é a adoração de um povo remido, agora está sendo levado para trás do véu, tal qual acontece no céu, descrito em Apocalipse. A adoração e oração dos santos é movida no incensário diante de Deus, e isso depois é lançado sobre a terra como uma forma de retribuição ou resposta de Deus àquilo que vem de oração e adoração nossa dos seus filhos. Então, por que está sendo levado esses elementos para trás do véu? Porque eles foram santificados. As brasas, as pedras que se tornaram em brasas, elas só se tornaram em brasas porque houve o processo do fogo.
da purificação e o incenso representando oração, adoração, busca, isso é levado então para trás do véu, no ambiente do Santo dos Santos, porque isso que aconteceu no altar do holocausto antes do Santo dos Santos trouxe santidade. Nós estamos olhando todo um contexto, gente, que aponta assim de forma gritante para a obra de Jesus Cristo, da salvação, do plano e de tudo, tá bom? Esse capítulo 16, leia com muita atenção. Capítulo 17, vamos lá. Primeiro destaque aqui que eu vou fazer a gente reparar o seguinte: esse capítulo, que no caso 17, né? Ele vai ser uma reafirmação de algumas coisas, tá? Então a gente, nesse capítulo 17, começa a ver um padrão que acontece por todos os livros da lei. Repetição. Deus fez questão de que a didática dele contivesse a técnica chamada repetição. É muito importante isso. Então essas repetições é para que a gente incruste os ensinamentos dentro do nosso coração, na nossa alma, faça sentido à nossa mente, haja entendimento e não só uma ritualística. Então, verso 7 do capítulo 17, olha que Deus está falando: não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, tal qual tinha lá no Egito. Se você lembra muito bem, falei sobre isso na questão do vídeo das 10 pragas, tá? Aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. É muito interessante a gente observar que todos os rituais envolvendo o politeísmo, não só da época, mas moderna também, envolvem ritos que contêm práticas sexuais e orgias e todo tipo de profanação e perversão sexual. Muito interessante a gente observar isso. Isso é um padrão do reino das trevas, tá beleza? Bom, verso 11: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Grava essa última frase: é o sangue que faz propiciação. Propiciação é o que mesmo? Propiciação é a anulação da culpa, tá? Purificação, inocentar, tá bom? Então é o sangue que faz propiciação pela vida, porque a vida da carne, ou seja, a vida da vida, tá? É o sangue. Tira o sangue de uma coisa que está viva e observa o que vai acontecer. Ela morre. Pode parecer isso absurdo, mas nas ciências não tão antigas assim, né? Nas ciências de saúde, muita coisa se acreditava que poderia ser curada fazendo o dessangramento da pessoa. Teve gente, inclusive, muito importante na história, tá? Que morreu de tanto ser retirado sangue, a fim de que curasse uma doença. A Bíblia traz um entendimento oposto. A vida da carne está no sangue, e é o sangue que faz a propiciação pela vida. Ou seja, uma vida é que paga por outra vida. Só que quando eu tenho, vou repetir, vidas como eu e você que está me assistindo, e qualquer humano que já pisou ou pisará na terra, são vidas que não conseguem, através de sua própria morte, pagarem pela sua salvação, resgatarem da ira de Deus suas próprias almas, espíritos e corpos. Então eu preciso de uma vida que seja perfeita segundo os padrões de Deus, para poder essa vida se sacrificar por todas as outras vidas e salvá-las. Qual é a vida que é perfeita segundo os padrões de Deus? Nada se equipara aos padrões de Deus a não ser o próprio Deus. Portanto, a vida de Deus é que paga para Ele mesmo e o satisfaz, a fim de que nosso preço de dívida seja quitado. Por isso, Jesus é Deus, entende? E por isso, Jesus é Deus encarnado. Por isso, Jesus é suficiente e só Ele para nos salvar. Tá bom, vamos lá. Tem uma questão aí também sobre essa questão do sangue, né?
Por exemplo, no verso 13 aqui, qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal e ave que se pode comer, derramará o sangue, o cobrirá com terra, porque a vida de toda carne é o sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal. Não sei se você já reparou, 99% dos rituais que não são relacionados a Deus, tá? Dentro do satanismo, rituais do satanismo diretamente ou indiretamente, né? Tudo tem algum momento na ritualística em que alguém bebe sangue. Isso daí é uma clássica, tá? Uma clássica tentativa de Satanás em fazer com que seus sacerdotes, né? Tudo que Deus tem e é, Satanás deseja ter e ser. Então ele é um imitador do pior possível, né? Então, não sei se você reparou, né? Essa coisa de beber sangue, isso está em quase todos os rituais aí, por aí afora daquilo que não é de Deus. E parece que isso é meio que um padrão de Satanás, a fim de que ele, tipo assim, afronte a palavra, a glória de Deus e tal, essas coisas, né? Ele tentando, né? Mas Deus é inabalável. Capítulo 18. Vamos lá. Aqui, meus queridos, a gente precisa ter uma sensibilidade agora para entender o seguinte. Esse capítulo, ele é muito forte em relação à questão de princípios. A gente vai ver Deus usando a questão ritualística, de leis rituais e até algumas cívicas, mas os princípios por trás aqui são muito fortes e muito escancarados. Então quando a gente olha para Levítico 18 é muito difícil agora a gente olhar para esse capítulo e falar assim, isso não se aplica, é muito complicado, tá? Então, ó, versículo 3, não procedam como se procede no Egito. Só isso aqui já é um grande princípio, né? Ou seja, não sejam como o mundo é, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, que nada mais é do que um símbolo também do mundo natural, para onde eu estou levando, não sigam suas práticas. Versículo 6, ninguém poderá se aproximar de um parente próximo para se envolver sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. Então vamos lá. Quando a gente tem uma lista de padrões morais, a gente já pode identificar coisas que são princípios e não tem como negociar. E isso até fora do ambiente cristão é levado muito a sério até hoje. Bom, pelo menos na maioria dos povos, né? Por exemplo, você ter relação com sua mãe, isso é uma abominação para qualquer pessoa, seja ela de Deus ou não. Mesma forma, filha com pai, irmão com irmã, tá? Sogro com nora, enfim, e vice-versa. Aí a gente vai ter também homens e mulheres com animais, tá? A famosa zoofilia, tá bom? Poderia aqui estar tranquilamente incluso a questão da pedofilia também com crianças, tá? E isso é um absurdo, tá? E a gente também vai ter as citadas as relações no versículo 22, as relações de prática homossexual, tá? E aí vai vir aquela polêmica, aquele negócio todo. Eu não quero assim me tornar maçante nisso agora. Eu acho que a gente pode em momento oportuno falar sobre isso melhor, tá? Até porque a gente está vivendo um tempo muito forte sobre esse assunto, então talvez precise de mais tempo sobre isso aqui para a gente poder ter muita sabedoria quando for falar. Mas está aqui. Então, assim, a gente não despreza que claramente o Levítico 18 é princípio puro, portanto, é coisa eterna. E aqui no verso 17 eu quero destacar com vocês uma coisa muito interessante, ó. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Tipo assim, você se apaixonou por uma mulher que ela é mãe, mas aí você se apaixonou pela filha dessa mulher também, tá entendendo? Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho
ou com a filha da sua filha, são parentes próximos, é perversidade. Se vocês lembram muito bem, há alguns anos atrás tinha uma novela da Globo que, se eu não me engano, era um ator chamado Reinaldo Gianecchini. Ele se apaixona pela mulher que era mãe e depois ele se apaixona pela filha e rola um triângulo entre homem, mãe e filha, e depois a mãe cede e o cara fica com a filha até tem câncer e tal. Exatamente o que está aqui é uma coisa que a Globo, por exemplo, fez questão de enfatizar e de aclamar, e de ficar um negócio assim, que eles colocaram como se a mãe que falou assim, não, então você fica com a minha filha, como se aquilo fosse um gesto de amor e aquilo que estivesse acontecendo fosse algo natural da sociedade de hoje e tal. Bom, se você considerar natural como corriqueiro, realmente, cada dia mais as coisas ruins estão em maior volume e incidência, mas segundo os padrões do reino, é uma abominação que estava sendo aplaudida, assistida, e coisa muito pior é passada hoje, e você que é cristão assiste. Parabéns. Não sei onde você vai parar com essa vida, tá bom? Então, verso 24. Olha a sentença. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas. E aí tem uma lista que a gente está citando assim por alto, tá? Porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Quando eu tenho uma geração, uma sociedade, um mundo, que a vida deles, meus queridos, não é só fazer a prática, é ser aquilo que se faz. Tem uma diferença, tá? Por exemplo, Judas e Pedro traíram, mas um deles é citado como traidor. Você está entendendo? Porque um escorregou, cometeu a prática e se arrependeu. O outro era basicamente a identidade dele. Ser traidor era provavelmente quem ele era, e também não houve arrependimento. A tristeza veio, mas segundo o mundo, como dizem no livro de Coríntios, né? E trouxe remorso, culpa, condenação, tá? Então, se eu tenho um mundo, uma geração que é aquilo que está escrito aqui em cima, Deus vai pegar o seu povo e vai fazer com que o mundo que era habitado por esse pessoal seja livre pelas mãos do próprio Deus da existência desse povo, e o povo dele habite nessa terra. Será que isso está dizendo alguma coisa para você? Aí, Rodolfo, a Bíblia então é violenta, não é de forma nenhuma, tá? Porque é o seguinte, quem vai fazer isso não sou eu que sou cristão. Porque eu e a espada, eu e a guerrilha de arma de fogo que vai entrar e destruir as paredes do Congresso e matar os políticos e sei lá o que, isso não é cristianismo. Cristianismo e evangelho, inclusive tem uma parte na Bíblia que é assim, o evangelho é fazer o bem e suportar as ofensas. Você está entendendo? É aquilo que todo mundo olha e fala, isso é injusto, é isso aí que a gente vive, tá? Mas pro padrão do reino é justo. Então a gente não vai fazer isso aqui. Quem vai fazer é Deus, entendeu? Até porque ele diz, eu sou o Senhor, esse é meu nome, minha é a vingança. Não é do cristão, é do Deus que ele serve. Agora, se você não acredita que Deus vai fazer isso, nem nada, pô, fica com a sua vida, mano. O problema é com Deus, cara, não é com um cristão nem nada, tá? Depois você discute com ele, tá? Quem vai fazer tudo, separar o joio do trigo, julgar, dizer quem tá certo e quem tá errado, é Deus, mano. Não é eu que tô sentado aqui, tá? É Deus, beleza? Então, vamos lá. Na hora certa vai ser ele. Levítico 19, verso 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A gente precisa entender uma coisa muito importante. Toda vez que você pegar uma coisa na Bíblia e aquilo aponta para uma característica da personalidade de Deus, de seu caráter, aquilo que você está lendo você deve ser. Exatamente. Entendeu? Se nós somos filhos, nós temos que ser parecidos com o Pai. E quem é parecido com o Pai? Jesus. E Jesus é quem? O próprio Pai. Então,
Nós somos e fomos criados com um propósito no coração de Deus, sermos imagem e semelhança daquilo que Ele é. Então a gente precisa entender uma grande sacada da vida cristã. Eu devo ser porque Deus é. Tudo que Deus é, eu devo ser porque Ele é. Você está entendendo? É assim que a gente deve viver. Por isso Deus olha para o seu povo, olha para a gente e fala assim: vocês sejam santos. Por quê? Porque eu sou. Ponto final. Entendeu? A gente precisa desse feeling para tudo na nossa vida. Ser algo porque a gente viu que Deus é aquele algo. Entendeu? E aplicar isso para cada coisa que a gente vai descobrindo na palavra que Deus é, no nosso relacionamento diário com Deus e tudo mais, tá bom? Vamos lá, verso 10. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído, deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha que doideira. Não importa se o necessitado é mentiroso, se é adúltero, se é covarde, se é ladrão, se ele está necessitado, se ele é, sabe, se ele é, sei lá, qualquer coisa de ruim, ele é necessitado. Deus mandava as pessoas que têm as suas lavouras, inclusive deixarem as extremidades sem colher, entendeu? Por quê? Porque tem uma parte do povo que é necessitado e eles precisam. Então aquele pedaço é deles. Que coisa, hein? Um Deus tão mal, vingativo do Antigo Testamento, cadê ele? Você está entendendo? A Bíblia, ela precisa ser enxergada do ponto de vista de Cristo. E alguém desabitado de Deus é muito difícil entender e perceber, cara. Porque ler a Bíblia com olhos naturais é só incômodo, enfado e é agressivo, entendeu? Mas quando a gente lê com as lentes posicionadas no olho de alguém que habita dentro de nós, Jesus, o Espírito Santo, aí as coisas começam a criar o sentido verdadeiro da forma como elas foram escritas para ser, tá? Olha o verso 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Jesus falou isso, cara. Estava na cara deles. Uma coisa que Jesus veio e trouxe de forma mais direta e clara. Olha, vocês sabem que não pode matar, mas eu te digo, se alguém odiar o irmão, em seu coração é como se já fosse assassino. Até isso que Jesus falou já tinha precedente naquela época da lei. Só que o povo simplesmente pega as coisas, vira as costas para aquilo que dói e aquilo que é difícil e é enfadonho e reinterpreta da forma como quer. Isso reflete na cultura. Daí vem toda a questão do machismo, a questão de várias outras coisas que gente que era povo de Deus acabou cometendo. Mas os dois lados erram, entendeu? A questão é olhar para a forma original, como Deus queria que fosse, tá? Então aqui, ó, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Olha isso, cara. Olha isso, entendeu? Então vamos mais. Verso 18. Não procurem vingança. Como, gente? Olha essa coisa assim. A gente tem que perceber esses negócios que parecem assim. Às vezes a gente lê e não percebe. Daqui a pouco esse povo vai entrar na Terra Prometida e eles vão travar a batalha, entendeu? E sob ordem de Deus. Só que esse mesmo Deus que uma hora manda a pessoa guerrear, ele agora está dizendo: não procurem vingança. A vingança é o quê? É a guerra sem sentido, motivada pela ausência do perdão. Entendeu? Nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a ti mesmo. Aí, tá aí, desde sempre estava lá. Não é novidade de Jesus não, gente. Pelo amor de Deus, tá? É o mesmo Deus que a gente está vendo. Verso 23 a 25. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante 3 anos.
vocês considerarão as frutas proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, as frutas serão santas, então elas continuam sem poder comer. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as frutas. Isso é para os primeiros anos, não é no ciclo não, tá? Assim que eles tomassem posse da terra, os 3 primeiros anos, você planta, mas deixa a terra entender o que está acontecendo, administrar, se adaptar a tudo que está sendo enxertado ali, tá? E aí Deus garante que fazendo isso haveria mais produção, mais colheita, mais bênção. Muito interessante, né? Ver coisas, inclusive da agricultura, sendo confirmadas na palavra. Bom, questões culturais locais. Verso 27 ao 29. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba, não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem desenhos ou tatuagens em si mesmo, eu sou o Senhor. Esse texto aqui exatamente, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, até eu sou o Senhor aqui, era coisa específica das culturas da época. Os povos, relacionados a culto de outros deuses, tinham esse costume de raspar as laterais da cabeça, tá? A ideia é que o povo não fosse confundido ou se parecesse com o povo que estava em volta, tá? Não se pareça com o mundo, essa é a ideia, entendeu? Os cortes do corpo, é lógico que você se autocortar, isso aí é uma coisa terrível, né? Não é bom, não é certo. Deus não gosta, isso faz mal a você. Mas na época era feito em relação à questão dos mortos, tá? Também coisa cultural, tá? Bem como a tatuagem, tá? Então aqui, gente, aqui é o seguinte: muita sabedoria, cautela e sem forçação de barra, velho, na moral, entendeu? Chega desse negócio aí de manipular a Bíblia de acordo com o que você quer que as pessoas pensem, entende? Aqui a gente está falando de um contexto adaptado local, tá? A lei da liberdade hoje, da graça, ela obviamente não é libertinagem. Só que, cara, tudo é relacionamento e vida com Deus. Se Deus chegar para você e falar assim, se o Espírito que mora dentro de você se incomodar, cara, com qualquer tipo de pintura que você fizer, ou que você queira fazer, se você sentir esse incômodo, essa repreensão no seu interior, agora tem que ter vida com Deus, mano. Não vai inventar sentimento não, entendeu? Não vai inventar impressão, tá? Agora, se você sentir que é não, mano. Entendeu? Para de insistir, é pecado, não. Agora, você falar, a barba, cortou a barba, pecou. Ou tá com barba, pecou, tá em pecado. Cara, não, velho. Na moral, para de forçar, tá? Olha pro texto direitinho, vai estudar, dá uma analisada, beleza? Bom, verso 31. Retorno de princípios. Aqui a gente vai falar de reinos, espiritual. Então isso aqui não pode ser uma coisa só daquela época. Você tá entendendo? Espiritual em relação ao significado, atemporal, tá? Então, não recorram aos médiums, nem busquem os espíritas, pois o reino espiritual é o mesmo reino espiritual de antes e de agora, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente identifica uma variação padrão, a gente tem que estar sensível ao texto. Esse texto do verso 31, claramente ele é para o dia de hoje também, cara. Claramente. A questão dos médiuns aqui estava diretamente relacionada a duas coisas: a adivinhação e consultar os mortos. Todas as duas são farsas de demônios, tá? Morto. Eu falei com meu pai. Sinto muito te dizer, você falou com um demônio fazendo a voz do seu pai, falando coisa que seu pai viveu, que parecia ser ele, mas cara, não é. Mais pra frente a gente vai ver essa questão. O que acontece depois que morre? É possível comunicação? Não. A Bíblia vai dizer muito sobre isso daí, tá? Adivinhei o negócio, tá? E também é coisa gerada por demônio. A gente precisa entender isso daí e sair fora. E hoje a gente está vivendo um tempo de evangelho, de
contexto gospel cultural brasileiro e fora do Brasil também, que tá uma feitiçaria, um troço assim absurdo dentro de igreja, mano. Tá um trem complicado, tá? Crente macumbeiro, sabe? Cristão curtindo o negócio de horóscopo, compartilhando coisas, fazendo simpatia, indo a rezador e troço. Cara, tá difícil, entendeu? Mas vamos lá. Verso 32. Olha que bacana, ó. Será que isso aqui perdura ou acabou? Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Você acha que isso passou? Porque está em Levítico, isso é civil, isso é ritual? Isso é lei civil, é lei ritualística, é lei de algum cunho sanitário? Não, mano, isso aqui é princípio. Isso revela caráter de Deus. Isso tem que ser assim até hoje. Toda igreja deveria ter um corpo de conselho de idosos, os mais sábios e avivados na caminhada com o Senhor, para aconselhar toda a igreja, cara, para trabalhar com jovens, para aconselhar casais, entendeu? A gente está muito distante, mano. Vamos lá. Verso 34. Olha o Deus racista aí, ó. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. E agora, hein? Amem como a si mesmos. Cara, não vou nem continuar lendo, tá? Eu acho que as pessoas têm que ler, cara. O brasileiro não lê. Levítico 20, já no verso 2, tá bom? Diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Não precisa te explicar isso aí, né, meus queridos? Moloque, quem é Moloque? Moloque é um deus da antiga Mesopotâmia, tá? Tem raízes africanas também. Existe um estudo da ciência da religião que esse Moloque ele pode ter sido renomeado na cultura grega como o próprio Cronos, tá bom? Enfim, é um deus ligado à vergonha, à perversão, à humilhação, tá? E quando as pessoas na época sacrificavam filhos e era o primogênito, tá? A Moloque, eles acreditavam então que eles teriam prosperidade, se fosse para os dias de hoje, financeira, tá bom? Material, não só para eles, família que sacrificou, mas para os próximos filhos. Completo absurdo, tá? Bom, e aí Deus vai falar outra coisa no verso 4 e 5. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, ou seja, Deus está falando um povo que está acontecendo a iniquidade em volta, eles estão vendo e estão fingindo que não estão vendo. Será que isso daí acontece hoje? Não. Voltarei o meu rosto contra aquele homem, contra seu clã, e eliminarei do meio do povo. Tá? Cuidado, até onde a gente tem que olhar e não fazer nada. A gente precisa de muito relacionamento com Deus, sabedoria, para entender a hora de falar, a hora de agir. A gente está muito calado, sabe? A gente está muito calado. Vamos lá. Depois a gente vai ver várias repetições, alguns padrões de pecado sexual que Deus vai falar ao invés da mulher morrer, tá? Como se pensa, só a mulher morre. Não. Homem e mulher tinham que morrer, tá? Num relacionamento sexual ilícito, quase na maioria dos pecados em relação a isso daí. E no verso 26, novamente uma repetição do padrão. Vocês serão para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo. Seja porque Deus é. Porque eu sou, porque meu Pai é, tá? Esse é o padrão para a gente. Levítico 21, questão do luto. Lembra daquele problema com Arão lá atrás? Parecia ser um troço até complicado, parecia que Moisés estava sendo assim desnecessariamente rude, grosseiro. Os filhos dele tinham acabado de morrer, mas ele sabia, tá? Essa lei não é agora, ele sabia disso. Ela está escrita depois, mas já havia sido dada. Levítico 21, verso 10. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Tá bom? Vamos lá.
Versículo 21. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Aqui a gente não vai olhar novamente com aquele olhar de um Deus segregador, não. Porque aqui não era privada a presença da glória da pessoa ser usada por Deus, é só da função. Por quê? Porque havia um apontamento de que o sacerdote de Deus, o definitivo que viria, a promessa do descendente, esse sacerdote deveria ser o quê? Perfeito. Jesus, tá bom? Então, defeito vai ter ligação aqui, um símbolo apontando para pecado. Não que os homens defeituosos eram pecadores, tá bom? Mas é um apontamento. Levítico 22. Nós vamos ter novamente repetição. Lembra que eu falei? Padrões de repetição. Da questão dos defeitos em relação às ofertas e também o comer as ofertas que seriam apresentadas. Por exemplo, eu sou família, quero levar a oferta do pecado da minha casa. E aí o sacerdote não podia de jeito nenhum autorizar, por exemplo, a família a degustar, a experimentar um pouco da oferta e violar aquela oferta, profanar aquela oferta que depois seria oferecida a Deus, tá? Então é muito interessante a gente raciocinar esse entendimento do princípio por trás disso. Vai pensando aí e me diz, tá? Versículo 31. Obedeçam os meus mandamentos e os coloquem em prática. Eu sou o Senhor. Jesus vai dizer certa vez que aquele que escuta as palavras dele e não as pratica, ou seja, não vive, é como a palha que o vento espalha, moinha. Aí, aqui a gente está vendo a mesma fala. Eles são o mesmo, Deus e Cristo. Deus, Jesus, seu Filho. Jesus é o próprio Deus, o Espírito. Então, coloquem em prática. Isso aí, coloque em prática. O que? Até agora, de onde a gente está lendo, tudo que a gente está falando de princípio, coloque em prática. Não é só questão de obediência, é questão de conhecer Deus de verdade. Além das ideias religiosas, além das paredes de uma denominação e das placas dela, além de qualquer coisa, ter um relacionamento real com o Senhor. Entender quem Ele é, viver por Ele, para a glória dEle. Coloque em prática. Tenha uma vida prática para a glória de Deus. Teoria, e só teoria, não produz glória. Teoria vivida na prática, aí sim. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus.